A Novo Tempo apresenta O Assunto É. Sou Hamilton Menezes e estamos começando mais um programa da série O Assunto É. E hoje uma nova série com a participação de Leandro Quadros. Tudo bem, Leandro? Tudo ótimo, Hamilton. Estava com saudades de participar com você aqui do programa O Assunto É e tenho certeza que esses temas que estudaremos nas próximas semanas serão de muito interesse dos ouvintes. Você é um camarada apaixonado pela Bíblia Sagrada, não é mesmo? Gosto muito. Eu estudo ela todos os dias, não perco um dia. E esse interesse, essa facilidade que você tem de encontrar textos bíblicos, de decorar onde se localizam cada um deles, como é que você conseguiu? De duas formas, Hamilton. Primeiro, quando eu entrei para a igreja, me converti, há 13 anos, eu comecei a dar alguns estudos bíblicos e eu pedi ao Espírito Santo, fiz uma oração a ele, pedindo assim: Espírito Santo, me ajude a memorizar textos para eu poder ensinar as pessoas. E a partir dali, Hamilton, eu vi que o Espírito Santo me ajudou mesmo, me deu uma certa facilidade. Então isso aí foi ele que me deu. Mas depois eu fui estudando a Bíblia e um método que eu adoto hoje, Hamilton, é sublinhar os textos. E quando eu sublinho um texto e lembro de outro, eu anoto do lado para formar uma espécie de uma cadeia de temas. Então isso facilita também na memorização. A gente fica impressionado, eu imagino que não somente eu, mas os ouvintes, telespectadores da TV Novo Tempo, quando você apresenta o Na Mira da Verdade. Na Mira da Verdade. E as perguntas vêm e imediatamente você já recorre a um texto bíblico sem ter uma anotação na frente. Sem ter uma Isso anotação. É uma bênção de Deus, na verdade. É um presente de Deus, Hamilton. As perguntas vêm ao vivo, na hora e aquela adrenalina constante, o que vem agora pela frente. Mas Deus tem sido muito maravilhoso com você e você tem sido muito útil na propagação da verdade da palavra de Deus. Obrigado, Hamilton. Fico feliz de saber que tenho sido útil e por ouvir as palavras de um amigo tão querido como você. Alegria tê-lo aqui, Leandro. Vamos começar uma série nova agora. Uma série nova, importante. 8 programas. 8 programas, vamos falar do assunto a respeito da morte. O que acontece com o ser humano depois da morte? Essa é uma pergunta que todos fazem, nossos amigos que nos ouvem de todas as confissões religiosas, e nós queremos mostrar o que a Bíblia ensina, não o que o ser humano ensina. É uma curiosidade que todo ser humano tem: o que vai acontecer comigo depois? Eu vou morrer e daí? Ninguém quer morrer. Ninguém quer morrer. Vou para o céu, vou para o inferno, vou para o purgatório, vou dormir. Qual é a resposta da Bíblia? Vamos tentar aqui definir e dissecar esse assunto da mortalidade da alma e as crenças que são propagadas por aí de uma forma assim bem contundentes, Nós temos aí aberta. Filmes, livros, novelas, cada um apresentando a sua crença, a sua teoria, a sua doutrina sobre esse assunto. Infelizmente, Hamilton, nenhum deles está baseado na Bíblia Sagrada, que é a única... Isso é preocupante? É preocupante porque estamos formando, ou melhor, a mídia está formando uma geração de crianças, adolescentes, de pessoas que acredita em uma doutrina sobre a morte que não está em harmonia com a Bíblia. Isso é perigoso. A pessoa morreu e depois volta encarnada em outra pessoa, num animal, enfim. É muito comum por aí. Muito comum. E isso é uma contradição, Hamilton, por exemplo, do que está escrito no livro de Jó, capítulo 7, versos 9 e 10. Lá afirma que um morto jamais tornará a sua casa. Ou seja, se um morto não volta, isso significa que ele está dormindo. Sim. E se ele não volta, aí surge uma pergunta: então quem são os espíritos que aparecem em algumas sessões espíritas? Então, essas são algumas das perguntas que queremos responder. Essa questão do espiritismo, é um tanto complexa para ser entendida. A Bíblia nos dá luz bem clara sobre esse assunto. Ela nos dá uma luz, Hamilton. Eu vou hoje ler apenas um texto para deixar os outros para depois, para que o ouvinte fique curioso. Sim. Mas tem um texto em Levítico 19:31 que afirma assim: não recorram a médiuns, nem busquem a quem consulta espíritos, pois vocês serão contaminados por eles. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Esse texto é forte. Aqui Deus está dizendo para nós não recorrermos a médiuns espíritas e nem a qualquer outro tipo de pessoa que consulte a espíritos. Por quê? Porque isso faz com que nos contaminemos com a mentira. E é Deus quem está falando, não é o Leandro, não é o Hamilton, é o próprio Deus falando em Levítico 19:31. É bom a gente deixar bem claro aqui também
Leandro, que a gente não está fazendo essa série de programas para atacar ninguém. É verdade. A gente respeita a crença das pessoas, mas a gente tem um compromisso, assim como os outros veículos de comunicação apresentam as suas teorias, a gente tem um compromisso com a verdade da Bíblia. Você falou tudo, Hamilton. O nosso desejo sincero é que todos os nossos queridos irmãos de todas as igrejas, nossos amigos espíritas que ouvem a Rádio Novo Tempo com carinho, nós temos assim um profundo apreço por eles. E é por isso que nós queremos apresentar para eles a verdade da Bíblia, né? Sem julgar pessoas, mas simplesmente analisar uma doutrina. O Espiritismo tem crescido bastante por aí, não é? Tem crescido bastante, Hamilton. Por exemplo, só no Brasil, né, de acordo com o IBGE, não é? No ano de 2005 já existiam 40 milhões de brasileiros que acreditavam na doutrina espírita, em 2005. Então, ele tem crescido significativamente desde o século XVIII. O século XVIII era... Poderíamos dizer, o espiritismo era pequeno ainda. Depois que com o nascimento e os estudos de Allan Kardec, que é o fundador do espiritismo moderno, aí o espiritismo se expandiu de forma assim extraordinária. O espiritismo, quais são as suas principais características? O espiritismo tem como principais características, Hamilton, o espiritismo tem algumas, eu posso dizer, 7 pilares sobre os quais eles baseiam as crenças deles. E esses 7 pilares nós vamos analisar aqui durante os programas. Sim. E as principais características do espiritismo é a crença de que existe vida após a morte, a crença de que se pode consultar médiuns, a crença de que o ser humano sofre para pagar erros cometidos no passado, essa chamada lei do karma. O espiritismo também acredita na reencarnação, ou seja, o espírito volta novamente para uma nova carne, um novo corpo. E o espiritismo ensina que a doutrina espírita está em harmonia com a Bíblia e especialmente com os evangelhos. Sim. Então tudo isso nós vamos analisar à luz da Bíblia para sabermos se realmente é assim. E por onde a gente poderia começar assim nessa nossa introdução? Hoje nós poderíamos falar alguma coisa, Hamilton. Eu queria até deixar um texto para o ouvinte. Eu queria ler assim o que o Antigo Testamento, inclusive no Novo Testamento, já que muitas das crenças espíritas são baseadas nos evangelhos, o que o Antigo e o Novo Testamento falam a respeito do espiritismo. Por exemplo, tem um texto em Isaías 8, 19 e 20, que até nós vamos ler, Hamilton, em outras ocasiões aqui no programa O Assunto É, que esse texto ele é muito claro e ele é forte. E aqui Deus dá um conselho de onde nós devemos basear a nossa fé. Vou ler para nós aqui Isaías capítulo 8, versos 19 e 20. Quando disserem a vocês, procurem um médium, ou alguém que consulte os espíritos e murmure encantamentos, pois todos recorrem aos seus deuses e aos mortos em favor dos vivos, respondam à lei e ao mandamento. Se eles não falarem conforme esta palavra, vocês jamais verão a luz. Aqui a Bíblia faz uma afirmação clara. Ao invés de consultarmos médiuns espíritos para sabermos sobre a nossa vida, sobre o nosso futuro, quem somos e para onde vamos, devemos consultar a lei e o testemunho, ou seja, a Bíblia. E aqui é dito que se nós não consultarmos a Bíblia, nós jamais seremos iluminados por Deus. Porque na Bíblia estão as respostas para essas perguntas que nós fazemos, não é? E no Novo Testamento, Hamilton, que também os evangelhos, por exemplo, são usados como prova de que existe, por exemplo, uma reencarnação. Nós lemos em Lucas, capítulo 14, verso 14, algo contrário. Então é por isso que nós queremos aqui no programa, Hamilton, mostrar para o querido ouvinte que a Bíblia, na verdade, ela não se harmoniza com alguns dos principais escritos espíritas. Vou citar aqui 2 que são muito utilizados. O Evangelho segundo o Espiritismo e o livro A Gênesis, que contém supostas respostas aos porquês da vida. Lucas 14, 14, ao invés de mencionar o Espiritismo como uma fonte de consolação para o crente, Jesus, em Lucas 14, 14, ele afirma o seguinte: feliz será você, porque esses não têm como retribuir. A sua recompensa virá na ressurreição dos justos.
A perspectiva do Novo Testamento é a mesma do Antigo Testamento. Sim. A recompensa de uma pessoa vai vir na ressurreição. Se ela morreu, ela não vai ter uma recompensa após a morte e nem reencarnar. A Bíblia apresenta no lugar do termo reencarnar o termo ressurreição, que é ressurgir. Deus vai fazer ressurgir as pessoas que um dia morreram e que nos deixaram por causa da morte. Leandro, vamos fazer um intervalo agora? Vamos? A gente já volta na sequência com O Assunto É. Você está ouvindo pela Novo Tempo. O assunto é... Você está ouvindo pela Novo Tempo. O assunto é... Muito bem, estamos de volta. O Assunto É da sua Rádio Novo Tempo, sempre trazendo para você um tema bíblico importante, sempre trazendo a resposta da Bíblia para você. Uma série nova que a gente está começando hoje, com a participação de Leandro Quadros. Você pode ter esse programa, um resumo desse programa, no blog. Leandro, qual é o blog? www.namiradaverdade.com.br. O ouvinte pode imprimir, pode enviar para amigos, fique à vontade. No site da rádio tem o áudio desse programa para você ouvir novamente. Ótimo. É uma série de 8 programas, estamos começando hoje. Se você perder um desses programas, pode entrar a qualquer momento no site da rádio, ouvir novamente ou fazer download gratuito. Que maravilha, clica lá e baixa, né? Agora, o e-mail, Leandro, para um contato, para mais informações, para tirar dúvidas, para o ouvinte dar opinião. Será muito importante, querido ouvinte, a sua opinião e a sua participação. Se você quiser também solicitar uma cópia escrita do programa, não é, Hamilton? Pode escrever para escolabíblica, sem acento, @novotempo.org.br. escolabíblica@novotempo.org.br. E se o ouvinte não tem e-mail, pode nos escrever também uma carta ao programa O Assunto É, e nós mandamos a cópia escrita, né? Então, o assunto é Caixa Postal 7, Jacareí, São Paulo, o CEP 12300-970. Você manda a sua carta e vai ser respondido. Bem, tem blog, tem site, tem download, tem a oportunidade de ouvir de novo, pode mandar e-mail. Cartas. E se quiser telefonar, qual é o telefone durante a semana? Pode telefonar durante a semana para esclarecer dúvidas. Inclusive, Hamilton pode pedir para falar comigo que eu estarei à disposição. O telefone é 0 operadora 12 2127 3121. 0 operadora 12 2127 3121. Tá completo, então, o menu aí de opções para fazer contato com o assunto é. Leandro, a gente fala tanto, a Bíblia também menciona alma. O que é alma? Excelente pergunta, Hamilton. Infelizmente, o termo alma, ele foi assim, mal compreendido na cristandade por influência de Platão, um filósofo grego. Sim. Filósofo grego Platão ensinava que a alma era uma entidade imaterial que saía do corpo por ocasião da morte. E ele dizia assim, Platão, o corpo é a prisão da alma. Só que a Bíblia fala o contrário, a Bíblia diz que o corpo é o santuário do Espírito Santo, em 1 Coríntios 6, 19 e 20, então não é prisão da alma. Sim. A dicotomia, ou seja, a separação, ou melhor, que Platão faz de alma e corpo, ela contradiz o ensino bíblico de que o nosso corpo é extremamente importante para Deus, ao ponto de ser chamado santuário do Espírito Santo. E por causa da influência de Agostinho, Hamilton, um dos teólogos da igreja, né, no início, Agostinho espalhou essa crença de Platão, porque ele bebeu nas fontes de Platão, espalhou no cristianismo e hoje praticamente todos os cristãos acreditam que a alma é uma entidade que sai fora do corpo. Mas a Bíblia ensina diferente. É porque para a gente entender a morte, a gente precisa primeiro compreender o que é a vida, né? Claro, exatamente. E aí Você a gente falou tem que ir tudo. lá para o comecinho. Lá para o comecinho, lá em Gênesis 2:7 nos mostra como foi formada a vida. E aí nós podemos entender que morte é o contrário de vida. E aí nós podemos entender, inclusive, o que é alma na Bíblia. Podemos dissecar esse verso agora? Podemos agora. Gênesis 2, verso 7, afirma o seguinte, Hamilton e querido ouvinte. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem se tornou uma alma vivente. Então era um boneco de barro feito pelas mãos de Deus. Exato. Aí Deus, poderoso, criador do universo, se ajoelha ali e sopra o quê? O fôlego de vida, que não no sopra original não sopra a alma. Você matou a charada, não sopra a alma. Ele sopra um fôlego de vida que no original hebraico é o termo ruach. E ali se refere
a espírito. Sim. Então, espírito na Bíblia é o fôlego de vida. Sim. E aí o homem passou a ser o quê? Uma alma vivente. Então, esse texto está dizendo o quê, Hamilton? Que o homem não tem uma alma, ele é uma alma. Então você é uma alma. Eu sou uma alma, você é uma alma, os ouvintes O são internauta almas. que está agora acompanhando o programa também. Exatamente. E tem um texto, Hamilton, que eu lembrei agora em Deuteronômio 10, 22, Você que disse ele que ia reforça mencionar esse só um conceito. texto, mas você não se contenta, não é, Leandro? Eu não me contento, Hamilton. Às vezes dá vontade de citar mais um, vem na mente, eu tenho Vai que citar. citando, vai Enquanto citando. você permitir aqui, eu vou Tá citando bom. alguns. Hamilton, aqui em Deuteronômio 10, 22, afirma o seguinte: os seus antepassados que desceram ao Egito eram 70 almas, mas agora o Senhor, o seu Deus, os tornou tão numerosos como as estrelas do céu. Os descendentes de Jacó são chamados aqui em Deuteronômio 10, 22 de 70 almas. Por quê? Na visão bíblica, Milton, não há a separação entre alma e corpo. Na visão bíblica, o corpo, o fôlego de vida, as emoções, os pensamentos, tudo formam a alma vivente, que é a pessoa viva. Sim. A partir do momento que se separa um desses elementos, a pessoa deixa de existir. E aí ficará num sono, num descanso, até o momento da ressurreição, como Cristo falou em Lucas 14, 14, texto que lemos anteriormente. Bem, então recapitulando. Deus criou o ser humano, era um boneco de barro, soprou nas narinas do homem o fôlego de vida, o Que é espírito. o espírito, O exatamente. espírito. E o homem passou a ser alma vivente. Alma vivente. Agora, quando morre, aí é o contrário. É o contrário. Sai o quê? Sai do ser humano o que fôlego foi- o que de entrou. vida, que entrou, aquilo que Deus soprou, como você bem falou, Hamilton, Deus não soprou uma alma, Deus soprou o fôlego de vida, o espírito. Esse fôlego de vida, que é um poder vitalizador de Deus, sai do ser humano. É o fôlego que está no ser humano, que está nos animais também? É o mesmo, Hamilton, de acordo com Eclesiastes 13, 19 a 21, o mesmo fôlego de vida vitalizador, ele está presente no ser humano e nos animais. Né? Esse fôlego que não pertence a este mundo físico, porque saiu da boca de Deus, esse fôlego volta para Deus, não é algo consciente, deixamos isso bem claro. É como se fosse, um exemplo assim bem rústico, é como se fosse a energia elétrica que dá à lâmpada a possibilidade de ter a luz. Mas não é algo consciente. Sim. Sai do ser humano esse fôlego e o que acontece? Aí ele volta para o pó, como diz Gênesis 13:19. A ciência não conseguiu inventar esse fôlego ainda não, né? Não conseguiu, Hamilton. Esse poder vitalizador de Deus que mantém tudo vivo, Hamilton. E interessante que esse mesmo poder que Deus colocou dentro do ser humano, esse espírito, esse fôlego de vida que nos mantém vivos, é a mesma palavra, Hamilton, que Deus utilizou, é o mesmo poder para criar o universo. Então perceba o quanto esse poder vitalizador dentro do ser humano que nos mantém vivos, ele é importante, é poderoso, né? Por meio dele Deus nos mantém vivos, cada célula funcionando, cada neurônio no cérebro em funcionamento, cada piscar de olho, é Deus com esse fôlego de vida dele que nos mantém vivos. Então nós, a cada piscar de olho, se nós formos parar para pensar, já é um motivo de agradecermos a Deus pela vida que nós temos. E tem gente que pensa que a gente veio do nada, não é? Pois é, infelizmente, não é? Isso aí, além de rebaixar o ser humano, deixa as pessoas com mais baixa autoestima ainda. É verdade. Mas, Leandro, os assuntos que nós teremos aqui pela frente serão realmente empolgantes. O que mais que a gente vai tocar aí durante essa série toda? Nós vamos falar nessa série, Hamilton, sobre o que o apóstolo Paulo, Davi e grandes homens da Bíblia, como Jesus também, que é o nosso Deus Criador, e Jeremias, como eles encaravam a questão da morte. Para eles a morte era um sono ou era um estado de total consciência depois da morte? Nós vamos também analisar isso aí. Muito bem, Leandro, recapitulando então para o ouvinte, a forma de fazer contato com a Rádio Novo Tempo, com o programa O Assunto É. O blog, entra lá no site namiradaverdade.com.br. Lá terá a cópia do programa escrita para o ouvinte imprimir, mandar para os amigos, não é? O ouvinte poderá também manter contato para solicitar a sua cópia escrita pelo e-mail, escolabíblica sem acento, @novotempo.org.br. Se o ouvinte não tiver e-mail, poderá escrever uma carta para o programa O Assunto É. Caixa postal número 7, CEP 12.300-970, Jacareí, São Paulo.
E tem também a opção de download, não é, Hamilton? Sim, no site da rádio. Entra no site, você pode ouvir novamente a mensagem e pode baixar o conteúdo lá, o áudio, gratuitamente. Clica lá, baixa direitinho e use como desejar. Leandro, obrigado pela sua presença no Assunto É de hoje. Sou eu quem agradeço, Hamilton, pela oportunidade. Que Deus abençoe a você e os nossos queridos ouvintes. E agora, nos próximos 7 programas, a gente vai detalhar esse assunto todo aí da mortalidade da alma. Exatamente. Um abraço a você, ouvinte, e até o próximo encontro, se Deus quiser. Você ouviu pela Novo Tempo. O assunto é